60 milhões de cópias. Esse é o espantoso número dos livros vendidos por esse autor, traduzido em 27 idiomas, e que foi um grande best-seller nos anos 60, 70, 80, até um pouco 1990, e hoje, assim como outro autor do qual já falei aqui para você, ele anda meio esquecido. Eu estou falando do autor Morris West. E eu quero falar particularmente de 2 dos livros dele, que são esses aqui: As Sandálias do Pescador e Os Fantoches de Deus. As Sandálias do Pescador é todo passado no Vaticano, né? Fala de um papa que era estrangeiro, que não era italiano, um dos primeiros papas não italiano, ucraniano. Esse livro foi escrito em 1963, mas ele diz coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui, o próprio personagem principal, o Papa, o ucraniano, fala da necessidade da igreja ter um Papa mais despojado, mais ou menos como São Francisco, que não ligaria a mínima para a pompa do Vaticano. 1963, 50 anos antes do Papa Francisco subir ao trono. 50 anos antes, ele estava falando num Papa parecido com São Francisco e que não ligasse para a pompa do Vaticano, que é exatamente o que foi o nosso Papa Francisco. E nesse outro aqui, Os Fantoches de Deus, ele fala de um outro Papa, mas um ex-Papa. Um Papa que foi obrigado a abdicar do seu cargo, do seu trono, porque teve uma visão do fim do mundo. Esse livro é de 1981 e a ação dele não tem uma data certa, mas por todo o contexto você percebe que Morris West estava escrevendo quase 20 anos no futuro. Então é o fim do século XX. Não tem computador, mas não tem internet, não tem celular. E o tal Papa, que teve a visão do fim do mundo, foi obrigado pelos cardeais a abdicar, porque achavam que ele estava louco. Ele queria sair falando que o mundo ia acabar num cataclisma nuclear, o que era, aqui na história do livro, no final do século XX, uma possibilidade muito real, muito próxima das pessoas. Na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente nunca passou por uma proximidade tão grande de uma guerra nuclear, embora essa ameaça paire sempre como uma espada de Damocles sobre as cabeças de todo o mundo. Agora, e nesse livro aqui tem outra coisa engraçada. O sucessor do personagem principal, que é um Papa francês, o sucessor dele se chama Leão XIV, 1981. Agora, em 2025, quem está na igreja, quem é o Papa? Leão XIV. Não é incrível? É meio premonitório tudo isso, um pouco profético. Agora, são 2 livros imperdíveis para quem quer entender um pouco mais do Vaticano,
dos conclaves, dos embates políticos, da vida dos papas. Tem um outro livro profético do qual eu já falei para você, que é do meu amigo que já faleceu, infelizmente, o Antônio Andrade Albuquerque, o escritor português, que é o Papa que Nunca Existiu, que aqui ele conta a história de um Papa que é muito parecido também com o Papa Francisco, que veio depois. Agora, As Sandálias do Pescador virou filme, com Anthony Quinn estrelando. E tem um outro filme que foi muito badalado esse ano agora, de 2025, que concorreu ao Oscar, inclusive, de melhor filme, que é o Conclave. E mostra também, como mostram esses livros que eu estou te indicando aqui do Morris West, a eleição, né, os bastidores da eleição do Papa, né? Os cardeais trancados na Capela Sistina, a fumaça negra ou branca, branca ou negra, e todo o jogo político pesado, né, envolvido nessa questão da eleição de um Papa. Só que esse filme, Conclave, ele é muito comprido, ele é muito bom, é com Ralph Fiennes, é ótimo filme, mas o final é um absurdo. Pelo menos eu acho. O final é uma apelação, é uma coisa estúpida, realmente. Né, Felipe? Ele também achou isso do filme. Então é isso, gente. As minhas dicas de livro para você hoje são essas duas. As Sandálias do Pescador e Os Fantoches de Deus, livros de Morris West. Morris West, o autor, nasceu em 26 de abril de 1916, na Austrália, e morreu em 9 de outubro de 1999. E ele ficou super famoso escrevendo, mas o primeiro livro dele não fez sucesso nenhum. E ele mesmo se perguntava por que será que ninguém leu esse livro? Mas ele escreveu 30 livros, né? Mas, em 1959, ele lançou o seu primeiro best-seller, né? Que foi O Advogado do Diabo, que também virou filme e vendeu milhões de livros, milhões de cópias, né? E que fez a fama do Morris West. Mas antes disso, ele tinha trabalhado como jornalista e, enfim, só começou a escrever em 1945. Ele nasceu em 1916. Ele começou a publicar, escrever, ele deve ter escrito a vida toda, como todo escritor, né? Mas ele começou a publicar em 1945. O tal livro que não fez sucesso nenhum. E daí para frente ele fez uma carreira brilhante, morreu de ataque cardíaco. E se você quer ler romances que exploram profundamente a relação entre a religião e a política e os dilemas todos da humanidade, é para ler Morris West, qualquer livro. Todos são maravilhosos, todos eles. Eu sempre fui fã dele, a vida inteira, de Morris West. E esses dois, particularmente, são os que eu mais gosto, né? É isso, gente. Então, tem uma coisa importante. Ele cresceu numa família católica, ele estudou no seminário, ele chegou a ser ordenado padre na juventude e depois largou a batina e veio para a vida leiga, né? É isso. Essa é a minha dica de livro para você hoje. 2 livros. Morris West. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus. Tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você,
na sua janela da Paulista e na nossa FM TV com o programa Só Livros. Hoje, com As Sandálias do Pescador e Os Fantoches de Deus, com Morris West. Too old to dream. Oh, I'll have you to remember. And when I grow too doggone old to dream, your kiss will be here in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part. Oh, and when I grow too doggone old to dream, your kiss is gonna be here in my heart. Yeah, when I get so doggone old, I can't do the things that I used to do. I'll pull out my chest of memoirs, baby, and just think about you. And when these arms of mine can't hold no more, that kiss will be here in my heart. So come on and kiss me and kiss me and kiss me and kiss me and ooh, keep on kissing me, baby. And so let us part. And when I grow too old to dream, that kiss, one kiss, your kiss will be here in my heart. Até a próxima, gente. Até a próxima.